Será que vai? Ah, acho que vai, acho que vai. Deixa eu apresentar o nosso convidado dessa noite, falar um pouquinho da proposta da gente aqui nessa noite, falar um pouco da história dele, e aí ele mesmo vai falar e conversar aqui com a gente. A live de hoje, a gente começa contando uma história de transformação, e durante o nosso papo, vocês vão perceber por quê. Por que eu estou falando disso? 2004 era o ano. A casa era do seu Joviano, localizada no centro da cidade de Jataí, Goiás. Quando bateram na porta, ele abriu. Não houve uma só palavra. Silêncio sepulcral naqueles segundos. Do outro lado, um rapaz de 20 anos de idade, não reconhecido dentro do próprio corpo e num olhar vazio, distante, sem qualquer sentimento. Sujo, cabelo despenteado, maltrapilho. Joviano apenas abriu mais a porta para que ele pudesse entrar. O rapaz, conhecendo os cômodos da casa, parou diante de um quarto com jeito de depósito, ali deitou-se em uma cama e dormiu por 2 dias seguidos. Bom, eu separei esse momento, separei esse trecho para nossa live, porque entre tantos divisores de água que a gente tem na vida, esse é um divisor que representa muito na vida do nosso convidado. O rapaz sujo e sem palavras era ele, Joviano, o pai dele. Isso aconteceu há 16 anos. E 2004 foi o ano de mudança da vida. Ano em que ele deixou de ser o Tigoguinha para ser o Felipe Vilela, o rapper, o pastor querido que tanta gente ama, admira e conhece. Irmão, boa noite, meu Filipão. Boa noite, meu velho. Alegria imensa ter você aqui com a gente. Cara, tô até emocionado aí com o seu texto, cara. Que isso, velho. Verdade. Alegria minha, alegria muito grande minha, poder estar aqui, poder compartilhar com vocês. E, enfim, tomara que Deus norteie a nossa conversa aqui, que a gente consiga produzir reflexão, inspiração, alívio, né? Acalento, nesse tempo tão confuso, nesse tempo tão abstrato para muita gente, né? Tão incerto para a maioria de nós. Que Deus nos dê graça aí de abençoar a vida das pessoas, como tem sido as lives, como eu tenho acompanhado aqui e ficado assim, às vezes em êxtase, assim, tamanha a sua criatividade para construir o papo, para conduzir a coisa. Tomara que eu não te atrapalhe. Que isso, você é craque, meu velho. Você é craque. Por isso que eu logo te chamei. Aliás, queria começar falando disso como da forma com a qual eu introduzi, né? Falando um pouco da sua história. Essa história, esse trecho da sua história que eu contei, que eu separei, fala muito de você por alguns motivos. Não tinha muita coisa para dizer entre você e a sua família naquele período da sua vida, naquele período que você volta para casa. E nesse período, você podia estar cercado de pessoas, mas você vivia sozinho as viagens que você tinha através do uso recorrente, abusivo de drogas. Vivia, como se diz, largado por aí. Você teve, e eu sei disso, você teve boas chacoalhadas na vida. E aí a pergunta é, por que um cara que começou cedo a usar drogas, se envolveu com o crime, foi dependente químico por alguns anos, teve a mudança em 2004? 2004 era um ano de vida ou morte? Foi, chegou a ser. Eu pensei inúmeras vezes em tirar a minha própria vida. Eu percebi que eu era uma tragédia, assim, em vida, para todo mundo que me amava, saca? Então, assim, para mim foi um ano muito difícil. Foi um ano, por exemplo, é tão confuso, né? Porque a minha música hoje, que todo mundo canta pra caramba, Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Vou contar um segredo aqui, eu fiz ela, eu estava muito drogado, eu estava muito louco. Hoje eu canto essa música em tudo que é igreja, né? Mas ninguém imagina que aquilo foi uma oração de um drogado, com violão velho, de nylon e tudo mais. Assim,
eu sempre vi tudo com muita poesia e, consequentemente, isso aguça a sua sensibilidade. Você é assim também. A gente tem uma sensibilidade apurada, porque a gente enxerga tudo na perspectiva da poesia, né? Então, assim, eu sentia que eu estava sendo um peso para minha família, um peso para todo mundo que me cercava, entende? E eu não conseguia viver. Eu literalmente não conseguia viver. Eu já fui muitas vezes chorando para o traficante, porque eu pegava o dinheiro e não conseguia fazer outra coisa. Sabe? Eu já tinha usado tanta droga, eu já estava tão enjoado daquela vida, mas eu não conhecia outra. Ou se eu conheci, eu esqueci de como vivia outra vida sem aquele contexto ali de drogadição. Então, assim, eu já fui muitas vezes chorando pro traficante, sabe? Já fui muitas vezes com 200, 300 reais chorando, dizendo, cara, eu queria pensar outra coisa para fazer com esse dinheiro. Então, 2004 foi um ano assim que eu me assumi dependente químico para todo mundo. Eu literalmente entreguei os pontos. Eu disse, não tem mais jeito para mim. Então, eu acho que isso, há uma frase, né, que diz que a obra de Deus começa quando a nossa obra termina. Então, foi literalmente o fim das minhas obras. Eu tinha perdido literalmente qualquer perspectiva de lutar contra mim mesmo, contra o mundo, contra o vício, contra tudo. Então, foi um ano, eu acho que chave, assim. E você me fez lembrar disso. Aliás, para a gente, e para quem está com a gente aqui, né, nesse papo que a gente está fazendo, para a gente tentar entender em que circunstâncias se acabou se envolvendo com drogas, né? Conta assim de maneira breve, conta para a gente de maneira, vamos dizer, resumida, como é que um garoto nascido no interior do Mato Grosso do Sul, em Paranaíba, depois muda para Jataí, em Goiás, né, no meio disso. E aí, assim, nessa mudança de estado, foi uma mudança de estado, foi uma mudança geográfica, foi uma mudança de casa, ou foi também uma mudança da visão de mundo? Não, assim, quando eu mudei, eu era muito novo, sabe, Carlos? Eu era muito novo. Eu tinha meus 2 anos de idade. Então, eu não me lembro muito Ah, ok. do tempo em que eu morei em Paranaíba. Eu me lembro dos natais que eu passei lá e tal e tudo mais, e da minha mãe contar. Mas uma lembrança muito forte que eu tenho na minha vida foi como o casamento do meu pai e da minha mãe terminou. Meu pai me levou num determinado lugar onde ele tinha um amante e depois a gente se mudou para aquela casa. A casa que meu pai usava para se relacionar com a amante dele foi a casa que depois eu com a minha família nos mudamos. E na mudança eu contei para minha mãe. Então eu tinha 4 anos. Então foi uma forma muito inocente de contar. Eu já vim aqui. Minha mãe quando? Eu vim aqui com meu pai, tinha uma mulher ali e tal, tudo mais. O couro comeu, as roupas do meu pai voou pela porta. Eu fui o cagueta do negócio. Você tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? 4 anos. Você tinha quatro 4 anos? Eu já vivi esse momento X9 assim na minha vida. Mas Só que a assim, parada é claro. foi forte. Imagina um garoto de 4 anos encarando uma bronca dessa, velho. Claro. E assim, também assim, já era um processo que o casamento já não existia mais, eles já estavam já, né, se rompendo assim. E aí dali, cara, para frente, foi um processo muito aflito para minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito correta, muito honesta. Minha mãe, uma semana antes de vencer um talão de luz, ela botava o talão de luz no bolso da calça, cara, para não esquecer de pagar de maneira nenhuma. Então essa pessoa muito moralmente muito muito correta. E Aquela aí, coisa, cara, valores inegociáveis, né? isso. Nesse processo de ela trabalhar bastante, a gente acabou ficando bastante sozinho. E aí, cara, no ambiente em que a gente vivia, era impossível você não ter uma hora ou outra um contato com a droga, entende? Então, meu primeiro contato foi muito por curiosidade. Assim, eu tava ali junto com a rapaziada, e a rapaziada começou a fumar maconha, e eu Quantos disse, anos? pô, eu tinha 11 anos, cara. Tá. 11 anos. 11 anos eu conheci maconha e cocaína também. Assim, foi numa festa, eu lembro até hoje. Eu era bem novo, mas mesmo assim, eu não era o único moleque de 11 anos que estava cheirando cocaína, não era um privilégio só meu. Então, ali, tipo, conheci a droga. E assim, mas eu não me tornei um viciado, não foi uma mordida de um vampiro que já me fez vampiro no primeiro instante. Eu fui flertando com aquilo, sabe? Convivendo naquele ambiente tá ligado? De malandragem, de periferia, Aham.
de gente que praticava crime e tudo mais. E eu fui me rendendo àquele ambiente, me entregando para aquele fluxo. E daqui a pouco aquilo se tornou comum na minha vida. Então, assim, não tem muito, não tem muito um culpado. Foi muito o ambiente em si que eu estava inserido que acabou me projetando essa constância de uso, né? Tá Felipe, me ouvindo? agora voltou. Deu uma picotadinha para mim, mas voltou. Deixa eu ver aqui se está ok. Você está me vendo bem? Tô pra caramba, tá tudo certo aqui para mim. E aí você começa ali com 11 anos, você começa a usar droga, tal. E quando que é o pico disso? Cara, com 12 anos. 12 anos Tá. eu tive acesso a... Eu entendi como é que o tráfico funcionava. E eu vi o que os traficantes tinham. Eu vi que eles tinham Danone na geladeira, eu vi que eles tinham TV a cabo, eu vi que eles tinham coisa que só o pessoal de um bairro elitizado da minha cidade tinha. Então lá ninguém tinha, mas eles tinham. Então eu vi o que eles tinham. Então aquilo me despertou interesse. E aí eu sempre fui muito articulado, né? Muito corajoso, assim. Então acabei caindo na graça de um cara lá que enfim, trabalhava. Eu moro numa cidade, Jataí, cresci numa cidade onde é a rota de muita coisa errada, sabe? E ali acabei, tipo, meio que me virando um office boy desse cara. E aí ali começou o pico, porque aí você começa a ter acesso, você começa a participar de alguns rolês mais pesados, assim, vamos dizer assim, né? Você começa a ver intenções mais macabras, digamos assim, no sentido do lucro que a droga proporciona, no sentido do poder que a droga acaba te dando por te dar arma, por te dar tanta coisa. Então, com 12 anos para 13 anos, eu já era um menor infrator. Então, já era digamos, Eu estou lembrando dessas histórias, essas histórias fazia tempo que eu não lembrava, também é nostálgico aqui o assunto, né? Mas eu, Aqui, infelizmente, aliás, aqui, velho, esse tem sido o espaço. Essa tem sido a tônica das lives todas, tem sido essa. cara, e aí conheci cadeia. Com 12 anos, fui preso. Com 12 anos, me tornei um menor infrator. E não me orgulho, não conto isso com prazer nenhum, assim, me tornei um menino ladrão, literalmente, assim. Envolvido com crime, envolvido com tráfico, envolvido com assaltos, com roubos, e fazendo roubos, assim, grandes, e, entendeu? Disposto a assumir a bronca, porque é para isso que o menor serve, para o crime, né? Então, disposto a assumir todos esse contexto de BO e foi um mergulho rápido e já muito fundo, assim, já mesmo, sabe? E Você aí ficou de vi quando a quando na tua vida? Você ficou daí dos 12 anos até? até os 15 anos. Até Tá, os 15 anos. tá. A chegar a um ponto E, que e... se a polícia me pegasse, eu teria sido morto nessa época. Eu já tava pedido por alguns policiais já. Eu já era alvo se eles colocassem a mão em mim em um determinado lugar que eles tivessem a possibilidade, eu teria morrido. Eles teriam me matado. Não tenho dúvida disso. Caramba. É, Você se definia, você se autodefinia como pitbull desse mundo de que quem entra tem muito mais chance de ficar e morrer do que sair e viver. é, Não porque eu não acredite, nem porque a pessoa não seja capaz de mudar, mas porque para uma pessoa nessa situação, pouquíssima ou nenhuma chance aparece. E para você, velho, qual que foi a boia jogada, eu diria, a boia jogada em alto mar que te resgatou? Que chance que surge que aparece para você, né? Que poderia significar, de repente, a mudança, que poderia significar o tudo ou nada. Cara, eu acho que Deus é tão incrível que Deus já nos dá uma boia antes de tudo. A gente precisa entender a proatividade de Deus, né? Acho que profecia
é aquilo que nos aponta esse aspecto, esse atributo de Deus, a proatividade, né? A gente já tem o final do filme. Com 10 anos de idade, eu frequentava a casa de uns amigos que o Paulo Roberto, finado na cena, todo mundo vascaíno. E eu era o flamenguista aceito ali. Vou antecipar aqui e falar meu time logo. Aqui, quando acabar, vai ter gol do Gabigol. Você sabe E que eu sou corintiano, raiz, Tá mas no bravo, Rio, bicho, no Rio eu sou Mengo, meu. No Rio eu sou Mengo, velho. No Rio eu tá sou seu. Urubu. E aí, cara, eu frequentava a casa desse pessoal e esse pessoal me aceitava com muito carinho, assim, sabe? E era uma família incrível, que eles eram muito unidos e todo mundo muito unido. E eu amava aquele ambiente daquela família e eles me amavam muito, sabe? Tanto é que meu primeiro emprego foi ser babado de das crianças, que ela gostava muito de mim e ela era manicure, a Tânia, então eu cuidava. Hoje o menino tem 2,5 metros de altura e eu fui babá dele. É engraçado trombar Ele isso. que te pega no colo hoje. É verdade. E eles eram todos da presbiteriana. E eu me lembro que um dia eles me levaram no culto, eles me levavam frequentemente nos cultos, eu ia com eles, e foi o primeiro contato com o evangelho que eu tive, foi essa família. E uma vez eles me levaram num culto de jovens, e eles estavam cantando uma música. Eu tinha 10 anos, Carlos. Eles estavam cantando uma música. Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome, não sei se você lembra dessa música. Sim, sim. E, cara, sem que tivesse apelo, sem que Ah, ninguém falasse. Igreja presbiteriana tradicional, voa um mosquito, parece que é um helicóptero voando lá dentro. Ninguém fala nada. Mano, eu comecei um choro escandaloso dentro da igreja presbiteriana tradicional, imagina. E eu fui, cara, pra frente do altar, velho. Sozinho, assim. Eu não sabia o que aquilo significava. Mas o Espírito Santo abraçou meu coração naquela canção, naquela noite. Eu tinha 10 anos. Eu me lembro como se fosse agora da experiência. Foi cara. muito marcante. E eu fui pra frente, cara. Chorando. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu me lembro só de uma irmã, daquelas irmãs do, da diretoria da igreja, que não deixa ter barulho. Ela e carinhosamente colocou a mão assim no meu ombro, sabe? Enquanto eu chorava. E ela deixou eu chorar tudo. E depois eu voltei para o banco da igreja e ninguém me explicou o que era aquilo. Ninguém me falou nada, mas eu fiquei com aquilo dentro de mim. Então, dentro desse contexto que você falou, qual foi a boia? Cara, depois de anos desviado, afundado na droga, aquela sempre foi a boia. E até hoje, cara, essa sempre é a boia. Quando eu lembro de uma experiência profunda com o Senhor, eu me lembro dessa experiência dos 10 anos que eu vivi com o Senhor. Então, na cadeia, quando as pessoas chegavam, cara, eu tava virado num bicho, cara, de maldade, perversidade, de disposição para fazer qualquer coisa, sabe? Você sabe, você lidar com esse contexto. Eu Eu era um lido de muito menor. perto com isso. Então, eu apresentava perigo para a sociedade, eu apresentava risco para a polícia, para todo mundo, para minha família. Eu estava ali, afundado no crime. E, cara, mas quando chegava as senhorinhas para falar do Evangelho de Jesus dentro da cadeia, dentro das prisões, sabe? Eu sempre me lembrava da experiência que eu tinha 10 anos. Então, essa sempre foi a minha âncora. Então, sempre que alguém vinha falar de Jesus para mim, eu amolecia, cara. Eu amolecia, eu era facinho para o Evangelho. Então, eu acho que essa foi a âncora. Você chegou também na pior fase da sua vida. Você chegou a pedir dinheiro em semáforos, enfim, você chegou na rua, né, para comprar droga, e chegou também a morar na rua. Nesse tipo de situação, e aí vamos ser muito honestos, né, é muito mais comum a gente, até por receios todos, tal, fechar a janela, e de preferência a janela que tem o insufilme, para dar aquela escurecida no vidro e a gente, de alguma maneira, se distanciar. Qual é a sua reação depois de ter passado por isso?
Cara, eu paro. Eu ando com dinheiro para dar. Eu dou dinheiro, cara. Eu dou. Não tem problema, não. Mas e se o cara vai usar droga? A escolha é dele. Uhum. A escolha não é minha. Eu não tenho o direito de escolher por ele. Eu tenho o direito de ensiná-lo que existe uma escolha melhor do que aquela que ele está disposto a fazer. Então, cara, se R$ 1, R$ 2, sabe, cara? Tipo assim, cara, eu paro num carro muito maneiro hoje, sabe, Carlos? Num farol. E melhor do que o carro é a família que eu carrego dentro desse carro. São 3 Uhum. filhos, uma esposa linda. Então, cara, se eu tenho a disposição de baixar o vidro do meu carro, agora não por causa da pandemia, né? Não tô, eu tenho evitado. A maioria deles me conhecem, tá? A maioria deles me conhecem, porque eu tô sempre em abrigo, projeto social aqui e canto rap. Então, a maioria me conhece a minha história. Enfim, a gente tem comunidade terapêutica. Mas, cara, eu abaixo o vidro, sim. Eu abaixo o vidro, eu troco ideia, eu aproveito aqueles minutos ali do farol para falar. E, assim, é aquela coisa, é o imã, né? Você tem... Eu acho que você também deve passar por isso. Tem 50 Uhum. casas na rua. O cara escolhe a sua casa para apertar. Você tá quase saindo de casa. O cara tem que bater uma casa para pedir uma ajuda. Ele nem sabe que você mora ali. Ele bate na tua. Então, para mim, é isso que sempre acontece. Eu paro no farol, cara, eu troco ideia, eu sento no chão. Quando eu fui casar, lembrei disso agora, né? Quando eu fui casar, eu fiz 300 convites de casamento. E eu peguei na mão da minha esposa, que é muito bonita, e eu fui para biqueira, cara, onde eu usava droga. Eu fui em todos os lugares onde eu usava droga. E um designer fez um convite maneiro. Era um folder bonitão, papel caro pra caraca. E tinha que ser um convite bonito para a mulher não mudar de ideia, né? Como já era bonito para amarrar todo mundo. Todo mundo se sentiu Eu vou te obrigado a ir. provocar que nem eu provoco os meus amigos, entendeu? Você orou pra caramba, né? Agora, ela já não dá para dizer que tem orado tanto. Precisava ter orado um pouco mais. Mas Era nada, é, era nada. é o que Deus Era faz. nada. E aí, cara, eu fui levar esse convite de casamento pra gente que não pega um ônibus para ir no centro da cidade. Meu casamento seria em outra cidade. Eu entreguei o meu convite de casamento para todas as pessoas que já usaram droga comigo, que me venderam droga. Cara, eu não falei nada de Jesus, porque Jesus já estava ali, no milagre presente. O cara que estava desgraçado aqui na rua vai casar. E ó a mulher que o cara arrumou, meu irmão. E eu, entendeu? Então, acho que essas histórias, elas me deixam mais humano, elas me fazem considerar o meu passado. E diante de tudo que eu posso viver, cara, eu sei. E tipo assim, tem aquelas histórias do cara que deixa tudo para servir Jesus, né? Cara, não tinha nada para deixar. Eu tinha uma havaiana amarrada de arame e uma bermuda amarrada de cadastro. Então não tinha nada. A casa que eu moro, o celular que eu tenho, o computador que eu tenho, a cama maneira que eu durmo, a casa maneira que eu moro, o instrumento legal que eu tenho para tocar. Meu irmão, tudo isso é produto da graça de Jesus na minha vida. Então, como não parar, velho? Como não falar para aquele cara que está lá que eu estava lá um dia e que é possível ele sair dali? Boa. Então, esse é um exercício obrigatório que eu preciso fazer, entende? Claro, claro. E coerente com a sua caminhada, coerente com a sua fé, coerente com tudo que você viveu, porque você é resultado dessa história. Mas Sim. tem uma outra parada que é a seguinte, né? Aí você muda, a gente está falando da tua história, aí você muda completamente de vida. Né? Aí você dá uma guinada e começa a se dedicar à música, começa a se dedicar a cantar. Por que o rap? E como é que você foi acabar cantando rap nas igrejas? Cara, quando eu me converti, eu fui combinar o sapato com o cinto. Igual todo, né? Fui pro seminário e tal. E aí, para ser pastor, você tem que ter o arquétipo, né? Bacaninha ali, o cara, pá, legal, né? Eu fui tentar ser esse cara. Fiquei tentando ser esse cara. E um dos caras que eu achava que deixar o rap, que o rap é uma parada que eu cantava desde criança, desde de menino, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, a questão do rap, viu? Porque assim, eu vou te confessar, nem todo mundo sabe, mas eu adoro rap. Eu sei. Eu ouço muito, isso me estimula muito cerebralmente, me estimula, me enche a alma, me estimula na Ó, luta. família,
Faz a tua soma. O cara ouve rap, é corintiano, não tô falando nada. Vai somando aí. Mas aí o que acontece, Carlos? Eu achava que, tipo, para me recuperar, eu tinha que deixar o rap também. Então eu deixei, cara, eu me abdiquei da música. E quem me destravou, tirou a minha tampa, foi meu pastor, o pastor Luiz Hermínio, que um dia me fez cantar as músicas, tudo que eu tinha. A galera falou para ele que eu tinha música e tal. E ele me fez tocar as músicas numa reunião de pastor. E eu comecei a tocar uma muito envergonhado daquilo, né? Das músicas que eu tinha, embora eu gostasse delas e tudo mais. E ele me fez cantar uma, fez cantar outra. O que você cantou? O que você cantou nessa primeira vez? O que você cantou? Cara, eu acho que... Você Você quer que lembra? eu cante? Não, só dar uma palha, só pra lembrar. Eu fico imaginando a reação dos caras. Ah, cara, eu cantei assim, ó. O violão tá aqui do lado, rapidinho. Eu cantei assim, ó. Essa aqui é a música que eu fiz quando eu tava muito louco, né? Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios. Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios. Livre, leve e solto em meio às palavras, enrivescendo versos oriundos da quebrada. Ritmo e poesia de você sabe é isso. Até hoje mente atrofiado, escuta e admira. E aí vai, aí cantei isso. E aí ele gostou muito. Aí ele falou, caraca, mano. E ele também é meio maloqueiro assim, né? Ele também já teve o pezinho dele na maloca. E ele falou, meu pastor, pastor Luiz Hermínio. Ele falou, caraca, mano, toca outra. Aí eu toquei outra. Aí ele toca outra. Eu toquei outra. E aí, rapaz, eu falei, cara, chega, cara, o povo nem tá gostando mais. E ele, não, cara, você vai ter que gravar. E aí ele me pilhou. E aí, depois daquele dia ali, foi uma coisa muito inerente a ele, porque ele é muito assim, né? Então ele, tipo, do jeito simples dele, ele meio que me destravou. Meio que, tipo, pô, meu pastor apoiando essa parada. Eu assim, com respeito a todos os outros pastores, né? Eu entendo também que a escola deles... A importância deles ter afirmado aquele momento, ter afirmado você, afirmado o gênero. Sim. Tem muita gente que demoniza o rap, né? Aliás, tem gente que acha que tem ritmo sagrado e ritmo profano, né? Tem gente que ainda dorme nesse barulho. É complexo isso, né? E aí, ali, cara, ele me falou, não, cara, você vai cantar isso aí, vai gravar, eu vou te ajudar. E tal, e ele, cara, fez me ajudou, gravou o primeiro CDzinho meu, tava até aqui, por aqui esses dias. E aí fez esse meu primeiro CD, e aí, cara, eu fiz um clipe, a gente fez um clipe, fui estudar videoclipe, fiz um roteiro e tal. E aí, cara, tipo, dali pra frente, eu entendi, eu falei, cara, é isso, eu vou fazer isso. Fiquei um tempo para me resolver, né, em relação ao rap, mas assumi o rap. E eu sempre fui muito... Toco violão, toco um pouco de batera, gosto de música, né? Rap não é o gênero que eu mais escuto. Então sempre quis misturar, fazer uma coisa bem brasileira. E isso acabou sendo acatado, até no meio congregacional. Então, cara, o primeiro CDzinho que eu fiz, eu viajei pra caramba, ralei pra caramba. Mas eu vendi 10 mil CD, cara. Cidade em cidade, feito na mão. CDzinho de envelope feito na mão. E aí, dali pra frente, eu entendi, cara. E Deus foi falando comigo, e aí fui embora. E você tá quantos anos já nessa estrada? Cara, cantando rap, eu acho que já tem uns 7 anos já, que eu voltei, né, pro rap, resolvi gravar e realmente falar, não, é isso que eu vou usar isso como ferramenta também. Né? O rap não é a minha única ferramenta de ministério, mas é uma ferramenta importante. E tem se tornado cada vez mais importante, porque as pessoas têm conhecido as músicas e tal. E então tem uns 7 anos aí que eu gravei o primeiro disco, depois gravei o outro disco. Cara, e assim, foi muito cortado também, porque eu já vendi meu CD pro dono do mercado, sabe? Sem grana para colocar comida em casa. E o meu segundo disco eu vendi o Missionário Hulk. O Missionário Hulk era um Gol verde, 98, um Gol 98 que eu tinha. E eu não tinha dinheiro para terminar o disco. E a minha esposa deu a ideia, falou, cara, vende o carro e vamos terminar esse CD. E aí eu vendi, cara, e terminei o disco. E foi, cara, uma atitude muito sábia dela. E a gente, enfim, continuou, cara. E depois fizemos DVD e aí a coisa foi acontecendo.
Uma pergunta sobre o rap. Tem um conflito que rolou no passado sobre, enfim, se os rappers devem ou não ocupar espaço na grande mídia, né? Teve um tempo em que, por exemplo, o Emicida foi taxado de rap, não sei se você lembra disso, mas foi taxado de rapper playboy, né? Porque ele aceitava cantar em programa de TV. Você acha que esse olhar do rap e pro rapper, esse olhar foi mudando ao longo do tempo? Foi e necessariamente deveria ter mudado. Porque assim, ó, por exemplo, o Emicida é um cara que Deus usou ele para me destravar. Emicida, Marechal, foram caras que Deus usou na minha vida. Eu tenho uma gratidão imensa pelo Emicida. Assim, se um dia eu pudesse dar um abraço nele, faria isso Manda em muito lágrimas. bem. Diria, cara, você... Porque o empreendedor que ele é, sabe? O cara, assim, que me inspirou muito. E, assim, eu nunca vi, cara, o Emicida, por exemplo, ostentando nada. Uhum. Eu nunca vi ele fazendo um clipe. Eu não tenho problema quem faça. Mas o cara que nos ensinou que a gente deveria estar naquele lugar foi levando exatamente a essência que sempre teve. Então, foi uma linguagem de empreendimento necessária, de organização, de possibilidades que transcendem a questão da música. A gente dita tendência, a gente dita a roupa que as pessoas usam, a gente dita as gírias que as pessoas vão usar, a gente inventa coisas. Então, eu acho que foi extremamente necessário a gente sair dessa bolha. Uma das coisas também que eu enfrentei muita dificuldade, que hoje já não tem mais, até no meio dos rappers, é o fato de fazer o rap com banda, com instrumento. Porque havia um pragmatismo, havia um formato obsoleto de fazer o rap. E o rap era um gênero, não era uma música. Então, eu acho que pessoas como Emicida, como Rael, como tantos outros, né? O Rashid, tantos outros, especificamente o Emicida, que introduziu nessa nova processo do rap, introduziu essa ideia de banda mais musical, eu acho que isso enriqueceu muito o processo e acabou criando um corpo comercial innecessário. E ele agregou muito, né? Porque o Emicida, de um certo sentido, ele é enfim, ele abre um novo caminho, né? Porque ele é um rapper, o rap foi sempre uma linguagem de protesto, utilizado como protesto, né? Como confrontação, como crítica social, e de repente o Emicida agrega o amor, agrega a poesia, agrega, como você estava dizendo, outros ritmos, outros instrumentos. Você sabe que o ano passado, o melhor show que eu vi no ano passado, foi o show do Emicida no Teatro Municipal. Imagina. Cara, foi a primeira vez que teve rap no Municipal. E, assim, o cara vai ocupando os espaços, né? Ele ocupou o espaço lá atrás nos programas de TV, ocupou espaços aí vamos dizer, no mainstream e, cara, e inovou, ocupou pela primeira vez um espaço pouquíssimo usado, onde o rap nunca tinha chegado, mas chegou. Mas você também tem 3 crianças em casa. Sim. Eu lembrei que eu vi você olhando de lado aí, imagino que você tá bem acompanhado. Estou Peraí, bem assessorado. deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui para mim. Peraí, deixa eu ver se tá travando. Espera um minuto que eu vou tentar uma pequena mudancinha aqui, peraí. Vamos ver se melhora. Mudou de melhora? internet aí? Um pouco. Mudei. Você tá me vendo igual ou tá tudo? Tô igual, normal. Já estava tranquilo, Tá igual? agora tá tranquilo também. Tava. Para mim, você que tá parecendo meio desfocado. Agora estão falando para mim que travou. Olha lá, o pessoal tá falando que travou. Não, mas eu acho que travou é porque o comentário chega atrasado, né? Ah, isso é verdade. Você tem razão. Não, Mas eu tava falando, você tem 3 crianças em casa, né? E muitos dos artistas que eu ouvi aqui, eu conversei com vários artistas, contaram pra gente do processo de criação das músicas. E aí, eu fico curioso aqui, cara. A presença da molecada aí te traz mais estímulo
ou tem hora que você precisa dar um tempo e se esconder e ficar no isolamento para poder criar? Cara, eu sou esquisito demais. Eu sou esquisito pra caraca. Eu sou, assim, a minha esposa sabe a minha esquisitice. Eu sou intenso. Todo mundo faz a música comigo. Meus amigos, todo mundo. Eu não consigo falar de outra coisa. Então, a minha esposa escuta os versos, ela corrige os textos, tudo que eu faço. Então, eu sou intenso pra caraca. E aí, cara, eu começo a ver filme, eu começo a ver tudo. Eu, assim, dá para mostrar, né? Porque tá aqui no celular. Eu vou anotando tudo no bloco de nota, as frases que eu vou escutando dos filmes, das paradas todas. Então, assim, eu mergulho, cara. Mergulho de cabeça. E o que acontece? A música mesmo, Provação, a última música que eu lancei, que é uma música que fala do processo do Covid, que meu filho tá no clipe e tal e tudo mais. E eu comecei com um pensamento assim, que o que está preservando a nossa saída e ficar em casa e sair em casa depende dos cortadores de cana. Porque a gente precisa de álcool em gel para sair e açúcar para aguentar a ansiedade de dentro de casa. Então, dessa reflexão, eu começo a desenvolver um pensamento. E aí eu comecei, talvez um dia o planeta nos expulse para sobreviver. Mas é o silêncio das ruas que nos faz ver a necessidade de reaprender a viver. Acordo cedo para me atrasar com calma. Na quarentena incerta, águas sagradas da pia lavam o meu rosto e a alma. Eu busco a fé que não falha, mas acho que Gil se enganou. Mas se Deus não existe, quem foi que temperou o choro? E a dor nunca foi tão popular. É que as paróquias estão fechadas em Roma e quem tem boca não quer ir para lá. É o fim do começo, é um espirro no vento, é um inimigo invisível, é um insulto no tempo. É o princípio das dores, um prelúdio do fim. É só o cavalo de Troia virando churrasco em Pequim. Aí eu começo nas minhas elucubrações aqui, entendeu? E aí eu vou longe. Conheço. E aí eu vou... Respeite Gil, irmão. Falando em família... Fala, você ia fechar. Pode falar. Não, como a gente está falando em família, quem foram as pessoas, sim, fazendo justiça, né? Que você listaria como aquelas que foram definitivas na sua vida e por quê? Rapaz, foi um mano, o Renatinho, um pastor amigo meu que fez seminário comigo, depois se tornou coordenador do curso. Ele foi uma pessoa muito essencial na minha vida, muito mesmo, um amigo assim precioso. Pastor Valneir também, pastor Valneir e pastora Luciana, porque assim, infelizmente eu não tinha tido nenhuma referência de família. Eu não sabia como é que uma família normal funcionava, né? Eu não sabia, eu tinha que dar para os meus filhos o que eu não recebi e o que os meus pais também não receberam. Então eu precisava de um lugar para olhar, eu precisava entender como é que uma família funcionava. Então na casa do pastor Valneir e da pastora Luciana, onde eu morei, eu pude entender, sabe? Fui tratado como filho e ali pude entender. E aonde tiveram que foi, Felipe? Onde que foi? Foi em Trindade, Goiás. Goiânia. É ali, região metropolitana de Goiânia. E, cara, a minha esposa, sem sombra de dúvida, a mais especial. Depois o pastor Luiz Hermínio, né? Foi uma pessoa muito especial. O próprio Salomão do Reggae. É uma amizade. Grande figura. O Salomão, a gente tem uma amizade, assim, eu acho que eu tenho uma amizade com o Salomão que eu nunca tive com ninguém. Sabe? E eu acho que a recíproca é verdadeira. A gente tem uma amizade muito profunda. E essa amizade acabou o Salomão me ajudou a me assumir artista. Porque eu tinha as minhas ressalvas, as minhas resistências. Ao mesmo tempo que eu contribuí em outro processo na vida dele, ele contribuiu nessa parte da minha vida. Então, acho que arte se alimenta de arte, né? Quanto mais de arte você se alimenta, mais artista você se torna. Então, isso foi muito legal, assim, o contato com o Salomão e depois com outros artistas que foram, a partir dele eu fui me relacionando, né? Olha quem eu tô vendo aqui. Olha quem eu tô vendo aqui. Tô vendo a Duda Abreu, jogadoraça do time lá do Centro Olímpico. Boas lembranças que eu tenho do período que eu fui secretário municipal de esportes aqui. A Duda e aquelas meninas são um orgulho, cara. Foram campeãs mundiais de futebol. As meninas dão um show, dão um show.
Mas aí, a gente estava aqui no nosso papo, seguindo o nosso papo aqui. O que você estava falando para fechar? Você estava falando da amizade com Com o o Salomão. Salomão, porque O tipo quanto assim, ela a amizade. alimenta e retroalimenta essa coisa da inspiração, da criatividade, da Isso, arte. e aí, tipo assim, eu tinha para quem mandar as minhas músicas. E o Salomão sempre foi muito. O Salomão, ele é muito gente boa. E ao mesmo tempo, ele consegue ser muito chato ao mesmo tempo. Ele tem uma habilidade assim incrível. Ele consegue ser muito legal e muito chato na mesma nota. Ele consegue cantar no mesmo tom. E Ele é ele chato manda no sentido. e ele manda um trompete com a boca que é inigualável. Não, ele é sem fora da curva. E Ele deu ele, um assim, eu show digo aqui chato ontem. no sentido de sempre estar tentando melhorar as coisas, a arte, sempre estar tentando aprimorar a coisa. Então, é esse estímulo dele, com a minha disposição de aprender, e o Salomão é um artista incrível, acabou gerando essa fome, esse desejo por crescimento. E depois, assim, hoje, além de muitos amigos que eu tive, eu tenho um cara hoje muito especial, que é o Giba, né? O Giba é meu produtor hoje. E é um cara que tem uma fé diferente da minha, mas é um ser humano assim fantástico, assim, sabe? Fora da curva mesmo, que se abriu para uma amizade, para produzir as minhas músicas, tudo que eu estou fazendo agora. É um cara que não se preocupa com, com nada, só quer me ajudar a externar minha arte, assim. Então, tiveram muitas pessoas, assim, muitas pessoas mesmo, né? Eu fico até com medo de ser injusto, mas Legal. foram muitas, cara, que passaram pela minha vida e me auxiliaram nesse período. Eu sou um cara muito difícil, então Deus precisa de muita gente para me colocar na linha. Escuta, o tempo está correndo rápido pra caramba. Nós temos 10 minutos antes de entrar aqui de entrar no Pinga Fogo, que é a hora que todo mundo mais gosta. Que eu brinco sempre, sempre repito, tal, é o paredão do bem aqui. Mas deixa eu te fazer mais algumas perguntas aqui, correr um pouquinho. Quando você olha para tudo que você passou, tudo que você contou pra gente, que você lembrou, aí você dá uma parada, respira fundo e volta para hoje, né? O que você teria feito de diferente sem mudar a essência do que você é hoje? Além de usar menos condicionador, porque eu tô com medo de ficar careca. Vou te dar uma notícia, o condicionador não segura, viu, velho? Comer menos glúten e lactose. É, cara, eu acho que eu falaria menos. Eu acho que não no sentido de falar, né? Acho que não é, eu ia me expor menos para pessoas que são jogadoras, sabe? Tem gente que joga, né? Tem gente que vive a vida jogando, não vive a vida vivendo. Então eu ia pedir muito para Deus para eu ter esse discernimento de quem são essas pessoas que estão jogando e tentar de alguma maneira me expor menos para elas, entender a fraqueza delas, mas eu ia ter feito isso menos, eu ia ter me exposto menos assim para algumas pessoas, certamente eu ia ter. Talvez o castigo, a pena que isso me trouxe, acabou me forjando também, né? Mas eu acho que talvez isso eu faria, sem sombra de dúvida. O caminho que você escolheu acabou te levando para outros lugares, para outras possibilidades, enfim, te abriu outras rotas, né? Onde você acha, dentro de tudo que você já viveu, e em não tanto tempo de vida ainda, porque você tem uma estrada longa pela frente, mas onde que você acha que pessoas com a tua história, né, ou com histórias semelhantes à tua, fazem mais falta? Onde gente como você, com a tua história, precisa ser priorizado? Em locais precários da África ou em lugares abandonados como as favelas brasileiras? Eu acho que nos dois lugares. Eu não crio esse polo no contexto da obra missionária. Vamos dizer, a minha missiologia ela não é polarizada. Eu não acho que tem a missão urbana e a missão transcultural. Eu acho que ambas as missões são extremamente importantes, necessárias, e eu acho que uma acaba desembocando na outra. Entende? Então, assim, eu acho que a favela brasileira é um campo perfeito para a formação dos missionários da igreja local, porque não adianta você querer mudar o mundo e não arrumar a cama se você não consegue amar alguém da sua própria cultura,
que se você não consegue ser relevante onde você foi plantado, você não vai, você vai ser só um peso e um gasto, né, numa geografia distante. Então, eu acho que a missão de Deus é alcançar o coração do homem. Então, não importa se esse homem está do outro lado da rua ou em outro continente. Então, eu acho que eu consigo fazer as duas coisas como faço hoje, né? Você ficou quanto tempo na África? Eu fico, sempre que vou, fico 15, 20 dias. O ano passado eu fui 6 vezes, né? Uhum. Então, sempre que vou, fico esse período. Sabe? Fico me equilibrando dentro desse período. E vou para levar pessoas, vou para resolver questões administrativas lá também, da construção, da base, dos nativos. Nós temos 15 famílias lá que nós cuidamos deles, pagamos salário. O trabalho lá gira em torno do nativo. O trabalho não é nosso, nós não abrimos igrejas na África, porque o que se abre é borracharia, padaria, né? A igreja nasce. E essas igrejas nasceram de forma muito natural. Aonde, E Felipe? a gente viabiliza o nascimento, a gente viabiliza o processo. Então, eu acho que a Mas gente aonde que elas estão? Aonde essas pessoas em estão? Aonde? Morumbala, Moçambique, estado da Zambésia, divisa com Malawi. E é um lugar apaixonante e a gente está lá. Então, assim, ao mesmo tempo eu estou aqui na Grota do Cigano, no Grota do Cigano em Maceió, no Taxa Ereissati, Fortaleza, no Complexo da Mangueirinha, no Rio de Janeiro, no Capão, em São Paulo, né, nas favelas de Santo André, em tudo que é canto que eu for solicitado e puder, obviamente, contribuir, né, com a vida das pessoas. Então, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Eu acho que pessoas como eu, como você, a gente pode ser útil para o globo. Como diz, acho que foi John Wesley ou George Finney, não lembro quem disse, minha paróquia é o mundo. Me corrija aí. Wesley. Wesley, né? Então, minha paróquia é o mundo. É o mundo. Então, é o mundo. É isso aí. É o mundo. E na verdade, né, a Madre Teresa dizia que todos nós temos uma Calcutá. Né? Basta a gente olhar e ver onde é que ela está. Mas cada um de nós tem a nossa. Mas para encerrar aqui essa primeira parte, eu queria, deixa eu pegar aqui, eu queria fechar falando sobre um texto que você escreveu agora, relacionado à morte do George Floyd, que foi asfixiado lá nos Estados Unidos daquela maneira covarde por aquele policial. E aí, então, o texto que você escreve, você diz o seguinte: que raça é essa que assiste sem reagir? Que raça é essa que assiste sem reagir? Que pune sem refletir? Que castiga ao omitir? Que vive sem sentir? Que nutre o racismo sem admitir? E depois polariza para não ter que discutir? Eu te pergunto, como as coisas chegam num ponto em que uma pessoa deitada no chão, com o joelho apertado em seu pescoço, não é ouvida ao dizer: eu não consigo respirar? E aí, velho, como é que nos dias de hoje, depois de tanto sofrimento imposto aos negros, a gente não percebe que está repetindo ações de um passado escravocrata? Por que as pessoas, está tudo aí tão posto, o teu grito em forma de poesia, em forma de, enfim, em forma de letra, pergunta, questiona, fala sobre isso, e o que está fazendo com que a sociedade se anestesie? O que faz com que as pessoas se comovam tanto com a morte do Floyd, o que é necessário e importante, mas não se comovam nada com a morte da Ágata? Nem não percebam a conexão com a morte do João Pedro, né? Não percebam o quanto isso está tão perto de nós. Até o nosso protesto é importado, né? Um gringo teve que morrer para a gente poder realmente reagir. E glória a Deus por isso, mas isso reflete na nossa cultura. Por exemplo, na igreja brasileira. Pensa comigo, Carlos, tudo que é legal tem nome em inglês. Prayer, worship, church. Tem objeção nenhuma aos nomes em inglês. Glória a Deus, Deus abençoe, foi a direção que Deus te deu. Mas pensa comigo, tudo que é legal tem nome em inglês. Tudo que é ruim, todo demônio tem nome em português. Ninguém diz Cy Gerald, Cy Thompson,
South Carolina. Ninguém expulsa um demônio com nome gringo. Mas com um terço dos demônios caíram no Brasil e foram batizados na Igreja Católica Romana e estão por aí, desfilando nas churches. Então, assim, a gente aderiu a uma igreja que é muito pautada em estética e performance. Consequentemente, a gente acabou aderindo a uma estética, uma performance muito melhor que a nossa. Quem está à frente no processo, os europeus e os americanos. Então, a igreja segue esse rio, a igreja segue esse fluxo. A gente está sempre na vanguarda. A gente está sempre aderindo a uma estética, a uma performance norte-americana ou europeia. Então, a gente olha pouco, a gente está distante da nossa cultura, a gente está distante da nossa realidade. A gente comprou o Brasil da propaganda da margarina. A gente discute questões e pautas no Brasil que foram aprovadas nos Estados Unidos. Mas a gente se esquece que a gente tem a segunda maior população carcerária do planeta. Perfeito. A gente se esquece que a gente tem 10 milhões de analfabetos. A gente se esquece que a gente tem, hoje, muito mais, né? Quase 30 milhões de pessoas à margem da miséria no Brasil. A gente se esquece disso. A gente se esquece que a gente tem 56 mil homicídios por ano. Uhum. Então, a gente tem uma leitura social muito equivocada e, consequentemente, a gente está se anestesiando com a estética e com a performance norte-americana e europeia nas nossas igrejas e se distanciando cada vez mais. Costumo dizer que, em dados momentos, a igreja brasileira é um insulto à cultura brasileira, à igreja evangélica brasileira. Então, assim, diante disso, a gente acaba não percebendo que a maioria dos diretores das nossas escolas eram brancos, pretos eram as merendeiras. A gente se esquece que nunca a gente foi atendido por um gerente de banco e ele era preto. A gente se esquece que o médico da família nunca foi um negro. Negra era a menina que limpava a casa. Uma loira do olho azul, não tem nada contra as loiras. As loiras não são culpadas de serem loiras. Mas uma loira de olho azul não é o arquétipo de uma empregada doméstica no Brasil. Então, a gente aderiu, sim, a um eugenismo, a uma forma equivocada, a um padrão de beleza que não condiz com a nossa cultura. Pô, nós temos 70% da população negra. E o nosso padrão de beleza é completamente oposto à maioria da nossa população. Então, a gente tem uma presença, um racismo velado. Ninguém quer falar sobre ele, né? A gente apresenta um Jesus de santo, um santo barba feita de cabelo liso. Mas tem racismo no Brasil? Isso não é mimimi? Então, aí, a grande questão que você entrou, né? A gente idiotizou toda a discussão acerca da humanidade. Porque a gente resumiu a humanidade O professor Gedeon Alencar tá te aplaudindo aqui, ó. Ó, receber aplauso do Gedeon, velho. Ó, nossa, coisa rara, cara. Viu? Então, assim, a gente resumiu, a gente está resumido a dois lados. Então, assim, definitivamente, eu falei ontem, duas questões. Eu não acho que o bandido bom é o bandido morto. E assim, eu também não acho que o racista tem que queimar. Claro. Dizer bandido bom e bandido morto é a mesma coisa que dizer fogo nos racistas. E o contrário também, porque John Newton foi o compositor da música Amazing Grace. A música cristã mais conhecida do mundo. Foi o cara que traficava escravo. É isso. E ele se converteu. Então, o racismo significa que o racismo não é uma luta de classe, é um pecado, é uma anomalia. Precisa ser confrontado como tal. E os pastores, os líderes, a igreja evangélica brasileira precisam entender que nós existimos para que as pessoas não pequem em paz. Claro. E a gente não pode deixar as pessoas praticarem o racismo. Assim, precisa voltar a se falar do básico, porque é o seguinte, todos os homens foram criados à imagem e semelhança do Criador. Logo, somos todos iguais em dignidade. Logo, somos todos iguais em dignidade e em direitos. Logo, a nossa vida, se somos criados à imagem e semelhança do Criador, nossa vida é sagrada. Toda e qualquer violência contra a criatura, toda e qualquer violação de direitos, ameaça, opressão, humilhação, exclusão da criatura é uma ofensa direta contra o Criador. Isso é elementar, é básico da fé cristã. Isso não tem nada a ver com ideologia, isso não tem nada a ver, isso tem a ver com princípio
básico de fé. Ser cristão é abraçar isso. Quanto mais cristão você se torna, quanto mais você conhece a Bíblia, mais comprometido com a proteção à vida você está. Ô, Carlos, mas assim, de todos os textos que eu fiz antes do pessoal voltar aqui, eu achei que você ia me perguntar a respeito de uma brincadeira que eu fiz, dizendo que Relativo é um guerreiro da mitologia contemporânea, que dormiu com entidade chamada indiferença, a deusa dos merecedores. E eles juntos tiveram 2 filhos, a princesa Flexibilidade e o príncipe Egoísmo. Durante anos, eles estabeleceram um poderoso império nas terras de meritocracia. Seu poderoso exército é liderado por seu conselheiro e fiel escudeiro, Lorde Ódio. O seu principal objetivo é sitiar as terras de Empatia e perseguir até as profundezas do abismo cada descendente da Rainha Resiliência. Mas há enormes indícios de que a profecia se cumpriu e ela deu à luz a uma menina chamada Esperança, que cresce em um lugar secreto sob a proteção dos anjos de Deus. Uau, uau, uau. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse texto. Como é que chama? Não tem nome. Eu postei lá um dia aqui. Fiquei incomodando a minha esposa para ela corrigir, saber se estava legal. Mandou muito bem, muito bem. Bora, ó, aqui é o seguinte, Pinga Fogo é o seguinte. Entre duas opções, você escolhe uma. Tá. Às vezes é sim ou não. Tá. E às vezes eu falo, você completa. Bem assim. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom. É coisa de bicho. Pra rapper isso aí é molezinha, molezinha. Sei não. Difícil é pra mim. Médico, tal, começa a querer diagnosticar, já era. Quando viu, já era. Mas pra rapper, bicho, é papuf, papuf. Entendeu? Improviso é com vocês. Bora. Bora. Jesus é? Amigo. A fé para você é? Âncora. Por quê? Porque ela não dispensa bom senso, mas ela me educa para crer no impossível. Canção ou pregação? Canção. Por quê? Porque a canção, as pregações você se esquecem delas, as canções não. E você prega cantando ou canta pregando, enfim. Amar o próximo significa? Rapaz, é o único sentido para se amar. Porque pior do que não ser é ser para si. A cor da pele representa? Nada. Para mim, assim, não sei se eu vou ser grosseiro ao dizer isso, mas é porque eu não consigo enxergar esse tipo de diferença, entende? É o próprio grito de Martin Luther King, né? Que as pessoas sejam medidas pelo teor do seu caráter e não pela cor da sua pele. Então, para mim, a cor da pele é só a embalagem. Ser rapper é? Ser profeta, mano. É pôr o dedo na ferida rindo. É ser agridoce. O mais perto que você chegou da morte foi? Cara, teve muitas vezes, cara. Teve muitas vezes, mas depende de que morte, né? Tá falando da morte literal ou de qualquer morte? Da morte literal, da morte física. Cara, eu apanhei de 10 policiais no meio de um mato e ninguém viu eles me prendendo. E ali eu orei. Eu relembrei o que era orar. Eu apanhei muito no meio do mato. Enfim, mais detalhes fica para a próxima live. Mas foi isso. Eu achei que eu ia morrer ali. Mais perto que você chegou da esperança foi? Foi quando eu percebi que a minha esposa estava gostando de mim, que a Josi estava realmente me dando mole. E eu falei, caraca, tem jeito para mim, mano. Da menina boa, cresceu num lar cristão. A coisa mais radical que a minha esposa fez foi chupar house preto e tomar água gelada. E aí por mim, esperança pura.
Muito boa. A família para você significa? Cara, a minha família é minha Jerusalém, cara. É onde eu me desconstruo e me construo. É onde é o meu porto seguro, é a minha escola. É a minha escola, definitivamente. É a minha escola, minha oficina, é meu lugar, cara. Minha casa, meus livros. Isso aqui não é só fachada, não, tá, gente? Eu gosto de ler mesmo. Não é aquele que põe no fundo, que agora tem, né? Tem um fundo que você põe uma Não. foto. Quero que você prove. Tira um livro aí para Aqui, ó. provar. Preciso ler. Ah, Lição de casa, ó, que o Neil me passou. pô, eu tô sem ele aqui, pô. Eu podia aproveitar para fazer o merchan. Eu não sei Ô, nem cara, fazer vou fazer merchan um merchan direito. de um livro aqui, ó. Vou fazer um Pô, merchan de um livro aqui, ó. John ó. Piper. Ô, boa, hein? Boa, hein? Racismo, a cruz e o cristão. Poxa. Pô, boa, hein? Incrível, tá? Dá um print aí quem quiser, é um livro incrível. Pô, você tem que fazer um Racismo, a merchan cruz e do o Fé cristão. Cidadã também, cara. Você tem um aí? Eu não tenho, caramba. Você acredita que eu tô sem ele aqui? Não Do quê? acredito. O meu livro, Fé Ah, eu Cidadã, tenho seu livro. pô, não acredito. Eu tenho, tá na cabeceira ainda, pra você ter uma ideia como eu te amo. Não terminei de ler. Ô, Pô, linda, e hoje eu esqueci, cara. Esqueci de vê pôr se uma tem o livro do camiseta. Carlos Bezerra aí na cabeceira, no criadinho aí. Esqueci de colocar a camiseta, uma camiseta que eu comprei de você, da Ah, Resistência. Caramba, caramba. Eu tô falando tá que eu aqui o seu livro. tô mal de merchan, pô. Tô mal de merchan. Sinônimo de restauração, é? Recomeço. Ó, estão pedindo, a Vanessa tá pedindo para você falar um pouquinho do livro. Ah, o livro, esse livro aqui? Então, ele traça raças e ele fala especificamente sobre esse Jesus que morreu pelas raças, mas ele atrela também ao aspecto histórico, né? De como o racismo foi infiltrando na nossa teologia, de como o Constantino foi extremamente feliz quando, Cara, às vezes como a eu acho iconografia, a imagem de Jesus, ele se transformou um homem da Palestina, que se cresceu na transforma África. num europeu de cabelo loiro, longo e olhos azuis, cara. E todo mundo acha que isso, todo mundo normaliza isso, as Que pessoas não se dão anomalia, meu irmão. conta de que isso não faz o menor sentido, de que isso não tem nada a ver com a imagem de Jesus de Nazaré. Eu acho legal quando tem um louro na igreja, um louro bonito e tal, a pessoa fala, pô, é Jesus. Eu digo, qual? O de Constantino ou do Evangelho? Ó, o Mas eu nem Gideon tá estudo mais, eu perguntando, tenho preguiça. o Gideon tá perguntando qual a editora desse livro. A editora, já vejo agora, meu professor. A editora, eu nunca, confesso que eu nunca vi. Ah, estão perguntando, o Gustavo está perguntando. Ô, Gustavo, você me mandou uma mensagem bacana outro dia. Está perguntando o nome do meu livro. Meu livro se chama Fé Cidadã, quando a Peça da... política e a espiritualidade se encontram. Esse é o meu livro. É da editora Mundo Cristão. E esse do racismo, é isso mesmo? Editora Vida Nova? É, Vida Nova. Racismo, é do John Piper, tá? Não é qualquer beiço-bambo falando, não. É um cara, é um cara incrível falando a respeito da questão. Teólogo renomado, né? Abordando a questão do racismo. Ele falou uns negócios do Covid aí ultimamente que eu, qualquer hora, quero fazer um debate aqui. Ele falou Eu umas não coisas aí vi. meio diferentes. Dá uma lida no que ele anda Mas é escrevendo aí bom sobre ou ruim? Covid, maldição de Deus, essas coisas aí. Eu acho essa seara aí um campo. Eu não sou teólogo, né? Mas então eu quero ver se eu chamo um teólogo aqui para a gente fazer uma briga boa. Mas vamos em frente. Chama o Iago Martins, velho. Então, vamos em frente. O que você quer que os seus filhos, o que você quer que seus filhos tenham parecido com você é? Cara, eu acho que a resiliência e a perseverança, a garra, a intensidade naquilo que eles querem. Entende? Isso eu quero que eles tenham. Isso eu quero que eles herdem de mim. Ser intenso naquilo que você quer. E, sabe? E perseverante, constante mesmo, assim. Ser intencional naquilo que você quer. Então, isso eu quero transferir para eles. O dia em que você pensou em desistir de você mesmo foi? Eu pensei várias vezes, para falar a verdade. Eu pensei várias vezes. Mas foi tão estranho, porque eu tentei contra a minha vida. Eu fui para um lugar onde de lá eu pularia e eu morreria.
Mas lá na beira do lugar eu cantei a música. Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. E drogado, 5 dias drogado, entregue àquela noia, paranoia. Eu orei mais de 1 hora, velho. E saí de lá, nem me lembrava o que eu tinha de fazer. Então foi esse dia, assim, esse dia é definitivamente que eu pensei, cara, eu preciso morrer para dar descanso para todo mundo. Então esse dia foi o dia que eu desisti, mas Deus me fez esquecer do projeto. A igreja é? A igreja é a única instituição capaz de ministrar todas as necessidades integrais de um ser humano. A igreja não é a portadora de uma mensagem, mas ela é claramente a revelação de Deus para a forma como a humanidade deve viver. Não há preto nem branco, não há classismo, feminismo, machismo, não há nenhum ismo. Jesus Cristo é tudo em todos. Quer dizer, não deveria haver, né? É. Eu estou falando da igreja que existe no coração de Deus e que a gente ainda vai eu gosto de nela. provocar. A sociedade diante de um dependente químico é? Ela é insensível. Ela é insensível. Ela é insensível e ignorante. E eu acho que ela só é insensível porque ela é ignorante. Até que aconteça comigo, até que aconteça na minha família, até que seja meu filho, até que seja, né? Enquanto for o distante de mim, não tem problema. Então, acho que ela é ignorante. Assim como ela é diante de muitos outros assuntos, né? O que salva alguém com dependência química é? Cara, é o amor, cara. Ninguém recebe confronto de quem não recebe amor. Sabe? É o amor. Não tem outro remédio. É só a revelação do amor incondicional de Deus, o amor que constrange, o amor que te faz... Eu tive convulsões quando eu saí das drogas. Eu precisei de gente segurar na minha mão numa cama enquanto eu suava de febre. Entende? Eu vomitava nos lençol. Então eu precisei de alguém que me amasse, que fizesse aquele trampo ali de pelo menos 1 semana, tivesse paciência e tolerância comigo. Entende? Que entendesse as minhas crises ali, que iam transcender. Você é médico. Eu pegava um dinheiro, cara, eu tossia até a casa do traficante. Eu tossia até vomitar. Eu só parava de tossir quando eu fumava uma pedra. Meu Deus, Felipe. Entende? Eu ia chorando para a casa do traficante. Porque aquele era o remédio que eu precisava tomar. Meu corpo pedia aquilo. Imagina ficar sem aquilo. Você teve muitas recaídas? Eu tive algumas, não graves, assim, não sérias. Que é uma coisa importante de se dizer também, né? Porque tem muita gente que, pela falta de compreensão da dinâmica da própria dependência química, pela não percepção disso, muitas vezes romantiza uma recuperação e acha que é assim, ó, acabou e acabou. E a gente sabe que tem um período que, enfim, tem uma recaída aqui, tem outra ali, mas é isso que você está dizendo. A persistência... Eu tive algumas dificuldades. Eu tive algumas dificuldades, assim, mas que foram muito rápidas, graças a Deus, isso há muitos anos atrás, mas eu tive dificuldades, assim, de momentos de estar sozinho, de estar com dinheiro, de acabar me rendendo, assim, mas também me arrepender 1 dia, 2 depois sabe, e voltar para Deus, para o colo de Jesus. E, cara, é um pecado que você tem que administrar em adoração. Uma coisa que você tem que vencer em Deus, no Senhor. E alguém precisa te ajudar. Ninguém consegue sair disso só. São raras as exceções. Você sabe que você está falando do amor, não tem nada a ver. Aqui, eu tô aqui para te ouvir, para dar fala e voz para você. Mas é que é inevitável. Eu lembrei de uma história, você falou do amor, eu lembrei de uma história que eu vivenciei há mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu estava trabalhando muito intensamente, uma presença muito grande, no suporte, na articulação, na própria elaboração de políticas públicas, ajudar na captação de doações ali na Cracolândia, no auge daquela crise toda que estava acontecendo aqui em São Paulo e tal.
E eu acompanho há muitos anos, eu não sei se você conhece, aliás, eu quero trazê-lo aqui nos próximos dias, o João Boca, da Missão Sena. O João é um missionário incrível, um cara de Jesus, um cara dedicado integralmente ao povo da rua, dedicado integralmente àquele entorno ali da Cracolândia, né? E eu me lembro que numa das noites que eu tive lá, inclusive era uma noite assim de inverno, estava muito frio, e eu encontrei um homem e perguntei para ele. Eu estava lá na fila, eles estavam na fila da sopa e tal. Perguntei para ele: você está há quanto tempo assim nessa vida? Ele falou: eu tô há quase 16 anos na rua, nessa condição e tal, papapá. E eu falei: qual a coisa que você mais sente falta? Ele falou: que eu mais sinto falta é de um abraço. E ele falou: eu só tô aqui. Ele falou: só tô aqui. E eu só vim buscar a minha recuperação, porque você está vendo aquele cara ali, ele apontou o João, ele falou, ele foi lá na boca onde eu estava fumando, ele tirou meu cachimbo, ele me deu um abraço e um beijo, e me chamou pelo meu nome. E ele falou para mim que ele só fazia aquilo porque aquilo era a expressão do amor de Jesus por mim. Ele falou: cara, eu mal entendia o que ele estava falando, mas eu me senti tão amado, tão amado, tão amado como eu não sentia há tanto tempo, porque eu, há 5 anos, imagina, 5 anos sem receber um abraço. Ele falou que aquilo foi como um imã magnético que me trouxe para cá, e aí ele estava em processo de recuperação. Eu encontrei ele depois, 4 meses depois, ele já estava no fim do processo de desintoxicação e tal, e hoje recuperado. Um negócio, uma história incrível. E só para concordar com aquilo que você está falando. Ah, maravilhoso. E O amor transforma, muda, renova, não existe revigora, outra coisa. ressuscita. Não tem. E assim, você pega essas pessoas que estão trabalhando dentro de comunidades terapêuticas, e aqui vai o meu abraço para a pastora Emerson Galdino, para o pessoal aqui do SOS Vida Jovem, pastor Lapa, que quer muito te conhecer, Opa. que é um pastor incrível aqui, nosso presidente do conselho, vereador também aqui. E, enfim, o pessoal que trabalha com comunidade terapêutica, sabe, cara, eles precisam ter um amor, porque às vezes eles recebem pessoas que até a família já rejeitou. Com certeza. Até a família já desistiu. E eles estão ali para amar aqueles caras. E é gente que, tipo assim, é desconhecida. Entendeu? Se o reino de Deus não vem com aparência visível, a gente precisa observar os invisíveis. Né? Então, é gente que está aí amando e cuidando. Então, é o remédio mais eficiente para todo o mal da humanidade. É o amor. Caminho sem volta é? Caminho sem volta é mentir para a consciência, para a própria consciência. É quando você faz a sua consciência aceitar uma mentira como verdade. Boa. Caminho sem volta é quando você nega os seus pontos cegos. E ponto cego não é aquilo que você não vê, é aquilo que só você não vê. Quando você fica nutrindo isso e fica mentindo para a sua consciência, até transformar a mentira em verdade. Esse é um caminho sem volta, é atrofiar-se, né? Desumanizar-se. Uau. Cara do nosso tempo. Cara do nosso tempo. Aliás, lógico, vou olhar sobre o viés da política, cara da política atual. Cara da política atual. Já tá aí ou Itajaí? Itajaí, cara. Itajaí é minha terra, onde meus filhos cresceram e onde tudo tem acontecido na minha vida. Muito difícil sair daqui. Já tive muitas propostas para mudar aí para sua terra, para São Paulo, para a terra da garoa, para ser corintiano. Me deram até carteirinha de sócio. Você tem que ir lá, velho. Nós estamos aqui no Itaquerão junto, pô. Você tem Corinthians no coração, tá na cara. Sei não. Se tu falar que é São Paulino, vai apanhar, velho. Não, aí não, né, pai? Aí tá me tirando, né, irmão? Nada contra São Paulino aí, tá, irmão? Não é nada contra as opções de vocês, não. É só... Não, mas eu Itajaí. Itajaí a gente ama demais aqui, a gente gosta. Aqui é confortável. Se você vier aqui, até tu vai querer mudar pra cá, mas... Eu adoro esse lugar. Eu gosto demais, demais. Gosto muito de Santa Catarina, gosto de Itajaí, gosto de Camboriú, gosto dessa terra aí. Essa terra é muito boa, velho. Floripa, enfim. O momento da sua vida em que a sua mãe
esteve a poucos metros de você, mas não te viu. Esse momento foi? Foi muito doído. Porque eu sou pai hoje, né? Se meu filho estiver vindo a 1 quilômetro de distância, eu acho que eu vou saber que é ele que está vindo. Você também, né? E eu estava a poucos metros dela. E o motivo dela não ter me visto foi porque talvez eu já não tinha mais a característica do filho que ela gerou e criou, ou talvez porque ela definitivamente resolveu não me ver, para sentir menos dor. Eu nunca exigi essa resposta dela, sabe? Porque eu não a culpo pela atitude que ela teve ali naquele instante. Porque ali foi transformador para mim. Foi definitivamente dizer, cara, minha mãe desistiu. Como é que foi isso, Felipe? Aonde foi? Cara, eu estava saindo de um... Eu estava saindo de um lugar que era um jogo de baralho, um jogo de carta, que era onde as polícias e os traficantes viravam amigos. Guardavam as suas armas e apostavam até as almas no jogo de baralho. E ali os traficantes trabalhavam também a noite inteira ali em torno. E era do lado da casa onde a minha mãe morava, de frente à padaria que a minha família tinha. E eu estava saindo do baralho, era 4h30 da manhã, mais ou menos. Lá nos meus negócios relacionados à droga e tudo mais. E a minha mãe estava saindo do mesmo portão, a gente saiu junto. Eu saí para entrar no carro e ela saiu para abrir a padaria. E eu saí do lado dela, literalmente, assim, a poucos metros. E ela não olhou, não me viu, ou não me reconheceu. Eu não sei, mas foi doído. É. Ser animador de palco é? Cara, eu não sei se eu me considero muito animador de palco. Isso é pegadinha, né? Você não vai na água da louça, né, cara? Pô, eu queria ver que ser educado, cara. Se tivesse ao vivo aqui, você ia fazer, eu ver que eu ia falar. Não, cara, eu não sei, eu nunca fui animador de palco. Eu fui assim, fui quando era meu trabalho lá atrás, mas hoje faz anos, eu não me lembro como é que é, porque o que eu faço hoje definitivamente não é isso. Eu tenho uma mensagem, quer seja através da música, através de compartilhar um raciocínio, da poesia, seja lá como for, mas não é a minha função. Né? Não sei como é que é, não. Sério, terrível, cara. Aí, boa, boa. Que bicho mal, rapaz. Quem observa o vento não semeará, significa? Significa entender que você não é o Espírito Santo. Que não é você, que não é por força nem por violência. Significa entender que você não doutrina quem o Espírito Santo não abraçou o coração. Porque senão você vai ficar jogando pérola para porco e entregando aos cães o que é santo. É Deus que faz o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, semear o vento significa ter a real consciência de que você só planta a semente. E é Deus que faz essa semente crescer. É responsabilidade de Deus fazer com que ela cresça, fazer com que ela aconteça no coração das pessoas. Janzinho na sua vida foi? Foi Deus. Janzinho foi Deus. Por quê? Porque Deus é Emmanuel, cara. Deus é Deus conosco. E Janzinho é um Dal, né? Garoto Dal, de 8, 9 anos mais ou menos, que não sentia nojo de mim. Que me abraçava, me beijava, me dava bom dia, boa tarde, boa noite. Eu podia estar louco, drogado, que eu sentia o carinho do Janzinho. E ele chegava, me abraçava, sentava no meu colo e me amava, cara, assim, na pureza dele, sabe? E era tão engraçado que o Janzinho, cara, ele passava dentro da biqueira, mano. Entre prostitutas e bandidos e viciados e ratos e baratas e tudo de nojento que se tinha ali. Ele passava no meio de tudo aquilo e ele ia para uma igreja com a Bíblia debaixo do braço, a 50 metros que ficava da biqueira. A igreja Avivamento Bíblico. E ele frequentava aquela igreja e depois voltava e cumprimentava todo mundo. E o Janzinho era Deus. Era a figura de Deus que a gente tinha ali naquela biqueira. E ele foi Deus
muitas vezes, sabe? Então, eu amo a galera que tem DAO, assim, eu tenho vontade de me envolver mais na causa, sabe? De poder contar essa história para mais pessoas. Que a sensibilidade deles, a humanidade deles, ela nos ensina de forma absurda e assustadora. Janzinho, no caso, inclusive, entendeu o evangelho numa dimensão muito mais profunda do que 90% dos religiosos, né? Enfim. Sim. Tim Keller e Neil Barreto são? Tim Keller e Neil Barreto. Que paralelo. Os dois são marrentos. Neil vai estar aqui amanhã. Neil vai estar aqui amanhã. Eu vou falar para ele que eu falei. Mas o Neil é o seguinte, o Neil é o mestre Yoda, né? Eu vou ver essa live amanhã. O Neil é brutal, bicho. Ele é bom. O Neil foi um cara incrível na minha vida. É um amigo que eu não esperava ter, sabe? Um amigo que eu não esperava ter. Ele, a Andréia. A Andréia, a esposa dele, tem um sorriso que expulsa demônio, né? Costumo falar para ela. E eles são assim um lugar foi um lugar de fuga muitas vezes, sabe? Foi um lugar de fuga muitas vezes, assim, quando eu precisava gritar em algum lugar que as pessoas um lugar neutro. A gente precisa de lugares neutros, né? Você deve ter os seus também. Sim, sim. Então a Betânia da gente, né? Então o Neil foi esse cara. E o Jim Carrey é o melhor filme para mim. Eu vi o Jonathan Leme falando aqui dos que ele gostou. Para mim, Todo Poderoso, né? O primeiro, né? Ali é incrível. Malcolm X ou Martin Luther King? Martin. Malcolm X é um cara determinado, necessário, um remédio amargo, né? Mas eu entendo as causas dele. Inclusive, o documentário dele tá no Netflix, né? Tá muito bom. Muito bom, muito bom. Eu acho que vale a pena assistir para entender melhor, né, as questões. A coisa lá era brutal. Eu tive no Museu do Apartheid, na África do Sul. Eu também. Incrível, né? Eu dei graças a Deus por não falar inglês. Por não entender tudo que estava sendo falado naqueles monitores. Então, Malcolm X foi necessário. Não desprezo a luta e as causas, a maneira como ele lutou. Mas Martin é o seu pastor também, que eu tô ligado. Ele é fora da curva, né? Eu tava lendo. Martin é meu pastor e nada me faltará. Eu tava lendo aqui, cara. O sermão dele essa noite inteira eu passei lendo. E ele é o cara. Fantástico. Ele é o cara. Ele é o cara. John Wesley ou John Newton? Cara, os dois são incríveis, né? Mas John Newton. Eu tenho John Newton tatuado no meu braço. Isso eu não sabia. Deixa eu ver se dá para mostrar. Eu fiz uma tatu porque, para mim, é o que junta arte e causa, né? Vou mostrar minha tatuagem aqui publicamente. Não sei se dá para ver. Espera aí que eu vou tirar os comentários aqui para ver. Espera aí. Opa. É Amazing Grace. E a galera se libertando da Viúva Negra. Aí tá John Newton, 1925, 1807. Boa. Então eu tenho essa participação de John Newton muito acesa, porque para mim é a clara mensagem de que o racismo é definitivamente pecado. E que o que o racista precisa não é de fogo, mas é de arrependimento. Porque as pessoas, uma das coisas que Luther King disse esta nova... Vou ler rapidinho aqui. Claro. Essa nova militância maravilhosa que encorajou a comunidade negra não pode nos levar a desconfiar de todas as pessoas brancas, pois muitos dos irmãos brancos, como se vê pela presença deles aqui hoje, estão conscientes de que seus destinos estão ligados ao nosso destino. E estão conscientes de que sua liberdade está intrinsecamente ligada à nossa liberdade. Então, eu acho que John Newton é realmente a grande prova de que é possível que alguém se arrependa de tal pecado, um traficante de escravo, e escreveu a música que norteia, né, que é remédio para a gente, que é a música mais traduzida, a música cristã mais traduzida em idiomas diversos. Então, John Newton. Boa. Confessar fraqueza
é confessar pecado? Ah, aliás, é confessar fracasso? Eu acho que não. Acho que quem confessa fraqueza não confessa fracasso. É a frase que eu uso muito. Um dos meus escritores preferidos, eu acho que o seu também, é o Brennan Manning, né? Sim, E, e ele fala muito sobre vaso de barro que arrasta pé de argila. sim. E eu normalmente costumo pregar para esses vasos de barro, né? Para gente que está trocando a mala pesada de uma mão para outra na jornada da fé. Então, eu acho que confessar fraqueza é o caminho para você realmente ser aperfeiçoado e aprimorado. São as suas fraquezas que te levam longe. Que quanto mais fraco você se coloca diante de Deus, mais aperfeiçoado você é por Deus. Então, Foi? foi. Pai, poeta ou pastor? Os três. Você sondou minha vida toda, hein, negão? Você mergulhou fundo, né? Rapaz, que cara terrível. Santidade é repelente ou é atraente? Ah, é atraente. Aí é o Neilzão, né? Amanhã ele vai falar, né? Eu acho que um dos fatores da santidade ali, que eu acho que as pessoas acabam não se atentando, eu até pergunto para minha esposa. Ô, Josi, o E ali é adjunto, né? Josi, o E ali, busquei a paz com todos, E é ali adjunto? Ela não estava preparada para o Tadinha, pinga-fogo. pô. Não põe ela na gelada, não põe ela na saia. Ela não tá no, não põe ela no pinga-fogo, pô. Não, mas assim, ó, aí você me ajuda. Ali naquele texto diz o seguinte: busquei a paz com todos e a santificação. Então significa que esses processos, eles não são separados. A paz com todos e a santificação é basicamente o mesmo processo. Caminham juntas, claro. Eles caminham juntas. Então, eu não consigo me santificar sem ter paz com todos. Então, significa que a santidade, ela é atraente. Não, você vê que o lema adotado pelos nossos primeiros irmãos metodistas, o lema do reavivamento wesleyano, que marcou a história da Inglaterra, que reformou a Inglaterra, que criou a base de leis, que derrubou a escravidão. John Newton é próximo de William Wilberforce, que era o parlamentar inglês, discípulo, filho na fé do John Wesley, que é o cara que, com 30 anos de luta no parlamento, é responsável pela sua atuação parlamentar. Aliás, ele é uma das minhas referências cristãs. Derruba o tráfico de navios que levavam os escravizados negros, e muda a história da humanidade. E o lema deles qual era? O lema deles é: vamos espalhar a santidade pelo mundo e reformar a nação. Mudar a constituição social da nação, que era uma nação profundamente injusta, que era uma nação com índice de analfabetismo imensos, alcoolismo, violência, enfim. E o movimento deles, de fato, reformou o país, né? Em frente, Anderson .Paak ou Kanye West? Ah, hoje o Kanye West. Kanye West é meu pastor, né? Kanye West tá evangélico pra caramba, tá ganhando um monte de alma. Foi cantar numa cadeia, ganhou 5.000 pessoas. Emicida, Fala. Emicida, MV Bill ou Projota? Rapaz, é muito complicado. O Projota eu vou deixar ele dar uma descansada. Mas escolher entre o Emicida e o MV Bill, ambos tiveram uma importância muito forte na minha vida. Mas eu acho que o Emicida foi mais importante. Eu acho que o Emicida foi mais referência, assim, no sentido de organização de carreira, de realmente entender assim a possibilidade que a música nos proporciona, que a nossa ideia, que a nossa forma pedagógica de transmitir um conceito pode proporcionar para o bem-estar para nossa casa, para quem está nos cercando. E eu acho que o Emicida, assim. Djavan ou Khalid? Cara, acima de qualquer outras coisas, Djavan, cara. Djavan é o cara, meu. Frango com quiabo ou sushi? Rapaz, até minha esposa ficou brava com essa pergunta aqui, cara. Cara, Bora?
no almoço, frango com quiabo. Na janta, um sushi, né? Boa, saiu bem. O dia mais incrível da sua vida foi? Acho que foi o dia do... Assim, cara, tiveram vários dias, assim, mas eu acho que foi o dia... Assim, o dia do meu filho, né, do Estevão, mas o dia do meu casamento também foi muito legal. O dia que eu e a Josi, definitivamente, assim, a gente se viu casado, né? Que é meio estranho, né? Nos primeiros dias, né? Você pensa, pô, tô casado, mano, que doideira. Ainda mais que eu que fui bicho solto a vida inteira, metia uma mochila nas costas, ia aonde queria. Mas eu acho que o dia mais incrível foi, sim, o nascimento do Estevão. Acho que foi ali eu me senti homem, sabe? Me senti pai, me senti marido, me senti tudo ali, naquela sala de hospital. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, seu nome é Jesus Cristo. Isso te lembra? Ah, isso me lembra, cara, o meu encontro com o Senhor, com a bondade de Deus. Eu não sei explicar o que tinha ali. Era uma igreja tradicional, que hoje a minha família congrega lá. Eu sempre que vou lá, dou um jeito de fazer alguma coisa com o pastor Mário, que é o pastor de lá, meu parceiro, meu brother, corintiano, chato também. Cara, essa música me lembra quando o Senhor realmente me disse, olha, eu quero amar você e, enfim, eu quero te ensinar a viver o motivo da sua existência. Então, ela me lembra realmente, Jesus é amigo, cara. Jesus é amigo. Jesus é o irmão mais velho. Sequência final, papum. Sequência final. Um livro. Hoje, para indicar aqui para a turma, Deus Pródigo, Timóteo Keller. Boa, boa. Um filme. Meu nome é Rádio. Boa, boa lembrança. Boa lembrança. Por quê? Cara, é lindo aquele filme. Não sei porquê. Eu chorei muito vendo aquele filme. Eu choro sempre que o vejo. É muito lindo. É muito lindo. Eu acho que é um filme maravilhoso. Eu acho que o treinador ali é um ser humano que a gente precisa, sabe, aprender a ser. Eu acho que o mundo precisa, nesse momento, parar todas as casas, baixar um decreto no mundo inteiro e obrigar todos os canais de televisão a vincular Meu Nome é Rádio. E obrigar as famílias a assistirem esse filme. Todo mundo a ver esse filme. E aí depois libera a rede social, libera a internet, libera os programas políticos, libera tudo. Mas primeiro vamos assistir esse filme. Eu acho que a vida precisava imitar aquela arte ali. As 5 finais. As 5 finais. Um personagem bíblico que você gostaria de ser por pelo menos um dia. Cara, eu tenho uns gostos estranhos, cara. Eu tenho uns gostos muito estranhos. Barnabé. Pô, isso não é estranho, velho. Ou eu lembrei de um cara chamado Onesífero. Ninguém sabe que ele existe, né? Claro que sei, pô. Agora, você sim, mas... Agora, por quê? Por que o Onesífero? Cara, porque o Onesífero, ele não se vergonhava das cadeias de Paulo. O que Paulo fala dele é incrível. Se a minha esposa topasse ter mais um filho, ele ia chamar Onesífero. Tá berrando ali. Tá aqui perto. Onesífero, Paulo diz assim, que Deus use de misericórdia com a casa de Onesífero, porque não se vergonhou das minhas cadeias, mas me recreou. Aquela palavra no grego é anepsuxen, né? Trocou o ar. Então, um cara tão importante para a nossa fé, talvez o mais importante para a nossa fé, que é o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, suportou as suas aflições por causa de um Onesífero. Boa. Quando todo mundo abandonou Paulo, todo mundo deixou Paulo, o único cara que não se envergonhou das cadeias de Paulo, que talvez é uma das pessoas que fizeram com que Paulo suportasse aquele período, de não surtar, de não se suicidar, de não colapsar com a depressão,
foi esse cara. Boa. Entende? Então eu queria ter esse coração. Virando. Um personagem bíblico que você não queria ser de jeito nenhum. Pô, cara, é o cara lá, o conselheiro de Davi, depois se tornou conselheiro de Absalão também. Não, eu esqueci o nome dele, cara. Não lembro. Eu esqueci o nome dele. Ah, cara, mas tem alguns. Tem alguns assim também. Eu não queria ser Ló, velho. Eu não queria estar na pele de Ló de jeito nenhum. Eu acho que o mais triste de todos, assim, se a gente imaginar, é a história de Ló, né, mano? Ló perde a esposa e perde as filhas. Bem lembrado. Uma paulada só. Então, acho que eu nunca queria ser Ló. Bem lembrado. Nem pensei para responder. Uma cena bíblica que você queria ter participado. Um episódio que você queria ter estado. Cara, ali Jesus, velho. Chegando ali no Rio Jordão, ali. Até tu. Teu olho brilhou agora. Imagina, 400 anos, velho, sem ouvir a voz de Deus. Imagina, a palavra do Senhor até então tinha vindo a João, não ao povo. O povo não tinha mais nenhum tipo de experiência com a voz de Deus. Meu irmão, de repente, vem Jesus. Jesus era primo de João Batista, Carlos. Era um encontro normal, eles já haviam se visto várias vezes. O Rio Jordão era o rio Tietê, que você passa por ele todos os dias. Era um rio comum. Mas ali o Rio Jordão e João era o sumo sacerdote, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Rio Jordão era o que mudaria para sempre a história da humanidade. E a voz de Deus vem dizendo: eis do meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Ali começa a nossa história, papai. Ali cara, a gente começa a viver de novo. Deus toma forma de pomba, pousa no ombro dele, mostra que está ali, sinaliza de todas as formas. Boa. Ó, lembraram o nome do cara, Jonadab. O Jonadab. Esse cara eu não queria ser ele, mano. Tô fora. Cara sem vergonha esse aí. Tô fora. Esse cara aí representa o cenário político brasileiro. Verdade. Esse Jonadab. Que ele era conselheiro de Davi e se tornou conselheiro de Absalão. Ele representa a conveniência da política partidária, na minha opinião. Ele é o centrão, velho. Ele é o centrão que tá tomando conta de novo do negócio. Eita, pra lá. Pelo amor de Deus, isso aqui fica gravado. Vamos fugir dessa parada, meu irmão. Vai tomar até uma aguinha. Vamos continuar aqui no Pinga Fogo, pelo amor de Deus. Penúltima. Uma cena bíblica que você não queria estar de jeito nenhum. Ó o Zé Libério aqui com a gente também, rindo pra caramba. Fala, Libérião. Ó, beijo pra você. Cara, uma cena bíblica que eu não queria estar de jeito nenhum. Cara, assim, eu acho que eu não queria estar na morte de Estevão. Eu acho que eu não queria estar ali naquele momento em que Estevão foi apedrejado, cara. Pesado. Eu acho que foi uma parada muito pesada. Pesado. Porque o cara viveu para pregar um sermão só. Meu filho chama Estevão, né? Filipe e Estevão foram escolhidos juntos. Só que havia uma ênfase no nome de Estevão. Então esse foi o motivo pelo qual eu escolhi o nome. Vai ter mais ênfase no nome do meu filho do que no meu. Esse é o meu desejo. Mas, cara, eu não queria estar ali, cara, para ver um jovem pregador. Cara, que mensagem que ele pregou, né, Carlos? E terminar do jeito que terminou. Apesar dele ter visto o Senhor, mas foi só ele que viu, né? Quem estava ali vendo. Quem estava ali estava vendo ele ser apedrejado. Ver aquela cena é muito agressivo, né? É muito. Não queria estar ali, não. Ali eu acho que eu não queria estar. A última. Essa é feita para todos que passam por aqui, porque, como eu sempre digo e repito, eu no começo eu não imaginava estar fazendo essas lives, aí comecei a fazer, e isso começou a acontecer de uma maneira incrível, as pessoas acompanharem. Aí acabei criando um canal no YouTube, que é, aliás, essa live fica gravada e vai para o canal, que é o youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial, que é o meu canal. E aí eu estava falando, ó, tenho 2 sonhos. Vou transformar essas lives em podcasts e vou, no final dessa pandemia, fazer um livro a partir das reflexões que foram feitas aqui. Cara, metade do sonho eu já caminhei. As lives já viraram podcasts, estão no Spotify e no Deezer, estão disponíveis no meu nome, é Carlos Bezerra Júnior.
E o projeto do Lee, vamos ver se sai. Não, mas deve sair sim, pô. Acho que é de Deus. Trabalhando nisso, velho. Mas a pergunta que eu fiz para todo mundo é: pandemia. Pandemia é? Pandemia é a denúncia de muitas outras pandemias que já existiam. Pandemia é a pandemia invisível que nos fez perceber as inúmeras pandemias visíveis que já estavam aí presentes. A principal delas, a fome. Nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo, produzimos alimento para 12 bilhões, mas a cada 5 segundos alguém morre de fome. Boa. A fome mata mais que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. Então, eu acho que pandemia é essa denúncia clara de que a gente precisa, sabe, é uma coisa tão, né? Se você não tem histórico de atleta, te põe em risco, mas, né? Então, assim, enfim. Essa gripezinha. Bom, vamos ir para. Gripezinha do Satanás, essa, viu? Então, enfim, pandemia eu acho que ela é a denúncia de muitas outras que já estavam presentes aí, que a gente estava evitando, mentindo para a nossa consciência de que elas não existiam. Então, acho que é isso. A pandemia é essa denúncia invisível. Ó o Liberião já. Deixa para lá. Nós estamos deixando para lá, velho. Aqui tá ficando tá ficando tão mais evidente cada dia que passa. Vai ficando cada vez tão mais claro que, enfim. O bom o pessoal fala assim, é que nada há oculto. Deixa eu só falar uma coisa. O pessoal fala assim, mas tá torcendo contra? Eu falei, não é futebol. Eu tô torcendo contra o Vasco. E eu torço pro Flamengo. Eu tô só usando o meu direito de fala como cidadão. Claro. Não. Agora, dia 6, eu tenho que fazer a declaração do meu imposto de renda. Você não tem que fazer o seu? Até o dia 6? É isso. Então, você não paga lá 20 e tantos % lá do que você ganha? Você não tem que declarar? Então, porque eu declaro, isso me dá o direito. Você que claro. Aí, né? Isso me dá o direito. Então, eu não estou torcendo, eu estou exercendo o meu direito de manifestar a minha opinião. Então, assim, é muito complexo, mas vamos seguir, meu amigo. E de não esconder o que está acontecendo. De não fingir que não está acontecendo. E não se deixar entorpecer pelas falas, pelos encantamentos, sejam eles de onde vierem, venham eles encaixotados nas caixas religiosas que tentarem colocar. Mas, infelizmente, meu velho, infelizmente chegamos ao final. Eu falo infelizmente que o papo foi sensacional. Foi demais, cara. Demais. Desculpa se eu me alonguei muito nas respostas. Que isso, você manda muito bem. Agora, sempre a gente fecha com uma surpresa. Sempre vem uma surpresa. E aí eu queria te fazer um desafio. Eu queria que você mandasse um rap, mas não um rap seu. Um rap feito por um rapper, um rap de outro rapper feito pelo rapper Felipe. Ô, cara, vamos embora. Eu vou cantar uma música do Racionais. Vai cair aí. O pessoal é muito. Eu vou cantar uma música do mundo aqui agora, gente. Se você quiser se retirar. Mas tem música que não seja do mundo? O pessoal inventou aí esse negócio. Mas eu vou cantar uma música genial, que o cara fala de uma parada da lágrima. Né? Ele fala da lágrima. E uma música do Racionais, do apóstolo Mano Brown, que foi o pastor de muita gente nas periferias, inclusive o meu, né? Durante um bom tempo. Vou nessa. Ó, o cara apostou, o Wagner apostou e acertou. Jesus chorou. Jesus chorou, essa mesmo. Vou cantar só a primeira parte, tá, família? Não precisa sair da live, não. A Bíblia fala para avaliar tudo e reter o que é bom. Eu vou reter só a parte que nos cabe, tá? Que nos mantém no eixo da ética cristã. O que é e o que é? Clara e salgada, caminho, pé de ouro, 1 tonelada. Tem sabor de mar e pode ser discreta, inquilina da dor.
Morada predileta na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero e rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanos e o espinho da flor. Cruel que você ama, amante, drama. Vem pra minha cama por querer sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti serene fraco quanto tudo delas vinham, ó. Se o barato é louco, o processo é lento. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. Se o barato é louco, o processo é lento. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. Então, se o barato é louco, o processo é lento. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. Deixa eu caminhar contra o vento. Deixa eu caminhar contra o vento. O que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente, corrou a letra triste do poeta só. Correu do rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, que a lágrima de um homem vai cair. Esse é seu B.O. pra eternidade. Diz que homem não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo aí, irmão. Jesus chorou. Uau! Uau! Muito bom esse som, né? Grande Felipe. Abre aí pra ver se o povo tá falando mal de mim. Irmão, obrigado, viu, velho? Obrigado Cara, pelo tempo. agradeço, foi uma honra. Obrigado pelo tempo, pelo carinho de sempre, pela amizade. Gratidão imensa por aquilo que você tem feito. Parabéns pelo grande trabalho, pela lição de vida, pela inspiração que você tem sido para a juventude. Segue firme, velho. Segue firme. Tem muita gente se inspirando na sua caminhada, tem muita gente olhando para você, olhando pelo que você tem feito, sendo influenciado pelo que você pensa, canta e escreve, prega. E isso é dom de Deus, isso é coisa boa. É um dom de Deus que você compartilha, que você reparte e que, como santo de barro com pé de argila, você espalha por aí e influencia muito positivamente. Obrigado, meu velho. Obrigado. Amém, gente. Obrigado demais. Ô, Carlos, eu tenho uma palavra de Deus assim para pessoas como você, e você julga isso. Eu fui inspirado pela Usina 21, né? É Usina 21 mesmo, né? É Usina 21, Jovens, Ideias e Transformação Social. Isso. Eu fui inspirado. Eu sonhava em ir na Usina 21. Eu estava muito longe da época. Eu sonhava em participar de um evento como aquele, reproduzir coisas muito similares, e aquela foi a minha maior referência assim de ajuntamento cristão. Sempre foi. Mas assim, em Juízes capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que o povo entrou na terra prometida, tinha tudo aquilo que Deus havia prometido, a terra que manava leite e mel, mas a geração posterior não conhecia o Senhor e nem os feitos que o Senhor havia feito a Israel. Sabe o que salva uma geração? Contador de história. Gente que conta história. E a maneira como você conta as histórias do Evangelho, a maneira como você transmite as histórias do Evangelho, gera uma convergência geracional. Você é um cara muito jovem, você é um cara que tem essa importância em conectar gerações, sabe? Eu sou um cara mais novo que você, me sinto muito à vontade, próximo de você, porque ouvindo as suas histórias. Então, pessoas como você são pessoas que vão preservar uma geração de se perder, sabe? De não ficar besta, de não ficar independente. Então, que você preserve esse seu coração, esse seu espírito jovem, essa sua mente aberta, sabe? Que Deus preserve isso em você, porque são os contadores de história que acabam preservando a gente de se perder, de não conhecer Deus. Então, que vida longa. Eu acho que o erro do profeta velho foi não perguntar para o homem de Deus o que Deus te disse, né? E os profetas velhos são aqueles que não têm a disposição de perguntar. Você é um cara que nunca vai envelhecer, porque você está sempre perguntando para a gente o que Deus falou, o que Deus te disse, o que você percebeu. Que isso se mantenha no seu coração. Você é uma referência para mim, você é uma referência, você é muita coisa que eu acredito, sabe, no Evangelho. Né? Alguém que consegue peregrinar por lugares e se manter íntegro, reto, santo, crente. Então, cara, muito obrigado. Para mim foi uma honra estar aqui com você, de verdade. Obrigado, mano. Pô, você tira uma selfie comigo? Me quebrou as pernas aqui, pô. Você obrigado, faz uma selfie comigo? Você me abençoou pra caramba, meu. Obrigado, viu, velho? Deus te abençoe muito. Você, a Josi, a casa do lado de vocês siga sendo espaço de refúgio, de acolhida.
de alegria, de paz e de esperança. De verdade. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que está aqui. Gente, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite. Quem não pegou a live inteira, amanhã ela vai estar disponível youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. E também os podcasts que vão sendo colocados diariamente nas plataformas Spotify e Deezer. É só procurar por Carlos Bezerra Júnior. Filipão, se cuidem, irmão. Valeu, gente. Tudo de Ó, bom, e aquela gente. parada do King nós vamos fazer junto, hein? Bora, pô. Tô Bora. te esperando, tô te esperando. Bora. Vamos fazer essa semana. Bora, bora. Você mexeu com o cara errado, vamos pra cima. Bora, bora. Por isso que eu falei contigo. Bora. Tô dentro, se cuida. Valeu. Falou, tá? Tchau. Tchau, gente. Beijo.